Em algum momento você deve ter ouvido já o seguinte: um líder deve prover tudo o que o time precisar e sair da frente dele porque ele vai saber trabalhar. Você tem que resolver aquele bug mais difícil por causa da sua condição técnica, você tem que ver se as questões de infraestrutura estão bem aceitas, se os desenvolvedores estão com as máquinas rápidas o suficiente, ou está sempre respondendo aquela pergunta técnica que o pessoal está precisando. E a consequência disso é que você nunca tem tempo para você. Ou você está resolvendo alguma reunião, ou está fazendo algum tipo de código junto com a equipe. Você não consegue tirar férias, você não consegue ter alguns dias fora de folga, porque a equipe está sempre precisando de você. E você se sente ótimo, você é necessário. Não caia nessa armadilha. O líder ajuda as pessoas a encontrar o potencial delas. Mas aí você deve estar pensando, e aquela história de entregar valor para a empresa? A entrega de valor vai acontecer naturalmente após o desenvolvimento do seu time. Um time mais bem preparado vai entregar valor. Quando as pessoas crescem, o valor da entrega também cresce e aquele sentimento de comprometimento de entregar com a melhor qualidade possível também é uma coisa que vai crescer junto com isso tudo. O teu time vai ficar cada vez mais leal. Vai ter aquele senso de time unido, time que quer entregar porque é aquilo que faz sentido. Com certeza você já ouviu falar nessa frase que as pessoas não largam a empresa, largam seus gestores. Então, o líder não deixa de ser um gestor de alguma forma. Quando você mentora as pessoas do seu time para elas serem mais cooperativas, elas crescem como pessoas também. E isso não traz valor só para a empresa, traz valor para os indivíduos que elas são. Uma pessoa da sua equipe, quando ela vê que ela só tem a ganhar em continuar com você na liderança, ela provavelmente vai ser leal a esse time e à empresa, e você vai acabar até diminuindo o turnover, né? Que é quando as pessoas saem da empresa. Para capacitar essas pessoas, você vai ter que desafiar elas, você vai ter que tirar elas daquela zona de conforto. E como assim? Você vai parar de resolver o problema delas e ensinar elas como resolver esses problemas. Mas você não vai largar as pessoas de mão e deixar elas resolverem sozinhas. Você vai dar a supervisão e o apoio que precisar. E além do mais, se você pensar, se você resolver todos os problemas difíceis que aparecerem, a única pessoa do time que está aprendendo é você. Se você resolve todos os problemas do seu time, que bom, você é apto, mas você é o gargalo. O time não consegue resolver os problemas sem você. Quando você está nessa situação, você não vai ter tempo para fazer as coisas mais importantes que nem tem por vir, que é realmente liderar a equipe. Cara, isso não faz sentido. Você está me dizendo que eu tô com uma entrega atrasada e eu tô numa correria danada, e aí eu vou pegar o mínimo de tempo que sobra entre as coisas e eu vou começar a incentivar as pessoas a aprender coisas novas? Isso não faz sentido. Tem momentos que desafiar as pessoas não faz sentido mesmo. Desafiar as pessoas é só um tipo de liderança. Eu entendo que existem mais dois, que é o comando e controle e o facilitador. Eu vou explicar. Sabe por que a gente precisa falar de outros tipos de liderança? Porque desafiar as pessoas para tentar extrair o potencial delas ou fazer elas chegarem em outro lugar profissionalmente nem sempre vai ser a melhor ideia. Eu sei disso. Essa é a hora que alguns agilistas vão ficar meio de nariz torto com o que eu falar por causa dessa ideia do comando e controle, mas no meio de uma correria, você vai entender por que talvez esse seja o melhor estilo. O comando e controle vai ser um estilo bom, porque às vezes o que o líder precisa fazer é focar em direcionar o time para onde ele tem que ir e resolver os problemas atuais, nada mais. Enquanto o facilitador, pegando aqueles manuais mais passados de agilidade, vai ser aquele cara que vai fazer o seguinte: dá o objetivo para o time, sai da frente dele que vai dar tudo certo porque ele sabe o que eles vão fazer. O tal do time autogerenciável. Isso é uma boa ideia até, mas o seu time tem que saber como resolver os próprios problemas e como lidar com os problemas que eles têm hoje. Senão, o que eles vão fazer com esses objetivos? E a primeira coisa que você está pensando agora é, tá, então qual desses estilos de liderança eu deveria adotar? Os três podem dar muito certo e os três podem dar muito errado. Saber quando usar eles acho que é a diferença que a gente precisa falar mais sobre. Uma boa forma da gente começar a abordar isso é saber quando não usar um tipo. Já é uma ótima métrica. Enquanto você estiver nesse modo comando e controle, provavelmente você vai tomar a decisão para você. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais a palavra final nas coisas. Você vai dizer o que as pessoas vão fazer mesmo, porque elas precisam disso. Você vai controlar, e essa palavra aqui é meio perigosa, é mais no sentido de orquestrar. Você vai controlar o que as pessoas vão fazer, você realmente tem que saber como as peças estão andando, e você vai estar tentando resolver o problema de todo mundo. Você vai notar que um líder está agindo no comando e controle quando você ouvir umas frases do tipo:
Você não precisa entender isso agora, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Não necessariamente essa pessoa está querendo que você não aprenda, só que talvez é um momento do projeto que não cabe um aprendizado. Esse líder mais controlador, ele não vai dar espaço para novas iniciativas, grupos de aprendizado ou qualquer forma de estudo que for acontecer porque o time não tem tempo. Não dá para fazer isso naquele momento. Mas quando não é a hora de ser esse líder, quando o seu time está com a expectativa de aprender alguma coisa, quando o seu time tem tempo de aprender alguma coisa, quando o seu time já sabe o que está fazendo, ele não precisa que você diga para ele o que ele está fazendo, quando o seu time tem a expectativa de começar a ser desafiado. 2. O modo coach. Esse é conhecido como o professor da galera. Ele sempre está ensinando alguma coisa nova ou alguma coisa que o time precisa melhorar ou ficar com um machado mais afiado mesmo naquele assunto. Esse tipo é oposto do controlador. Ele está sempre ensinando o time alguma coisa. Uma dessas coisas a ser ensinada é como tomar decisões. E enquanto seu time está experimentando tomar decisões, talvez eles tomem decisões erradas. E está tudo bem, desde que eles vão aprender com essas decisões. Errar é uma fase importante do aprendizado. A principal preocupação nesse modo coach não é realmente tempo, porque quem está nessa fase entende que qualquer coisa nova que você aprenda vai levar tempo, quando não ser um coach. Se o seu time não tem tempo para praticar o que ele estiver aprendendo, se você como líder está apagando incêndio o dia inteiro ou cobrindo alguma coisa técnica do seu time e não te sobra tempo para ensinar nada para o time, não dá. 3. O facilitador. O facilitador, sim, ele sai da frente do time dele, o time dele já sabe trabalhar. O que ele quer se certificar agora é que o ambiente onde esse time está trabalhando é funcional, é agradável e eles têm as condições necessárias para fazer porque eles já sabem fazer. Ele não está mais tentando desafiar o time como o coach faria, porque esse time não precisa mais ser desafiado, ele já está rodando. O facilitador, ele não resolve mais os problemas do time. Ele se certifica que as skills do time são suficientes para eles resolverem os problemas deles. Ele tem total confiança no time já. O time, teoricamente, ele não precisa mais dele, ele é um facilitador só. O facilitador não vai funcionar se o seu time não tiver as ferramentas, soft e hard skills, para saírem do outro lado em situações que elas têm que resolver. Se o time depende de você, você não é facilitador. Ok, mas isso não responde exatamente quando eu tenho que ser essas coisas. Eu já sei quando não ser e o que eles fazem. Então, como é que eu ligo as fases do meu time, o momento dele, com esses estilos de liderança? Bem, quando o seu time está na correria. E quando eu digo correria, não precisa ser tão dramático quanto as pessoas só bebem café, elas nunca dormem, tá tudo atrasado. Entenda a correria como: o seu time não tem tempo para aprender. Ele só faz o que tem que fazer e acabou. Para você cumprir esse objetivo, nessa fase, você tem que criar tempo para o seu time aprender. Você tem que literalmente criar esse espaço. E nessa fase especificamente, cabe muito comando e controle. Vocês vão fazer da forma mais enxuta e direta possível que vocês precisam para começar a gerar tempo. Eu posso fazer um vídeo depois de como gerar esse tempo, porque não é simples assim. O time pode estar numa fase de aprendizado. E como você sabe que você está nessa fase? Quando você tem tempo para aprender, tempo para experimentar e usa o tempo para essas coisas. E de novo, o que a gente faz com esse tempo que sobra? Derruba débito técnico e aprende coisas novas. E quando eu digo coisas novas, eu não estou falando para você começar a estudar a tecnologia que saiu ontem. Estou falando de conceito, estou falando de aprender a refatorar, aprender a fazer testes com mais qualidade, aprender coisas que são úteis agora e talvez seu time não saiba. Uma das formas para você não criar um gargalo nessa situação onde o seu time está precisando aprender é pegar as pessoas com mais experiência e fazer elas ensinarem as pessoas com menos experiências técnicas. Elas fazem junto uma refatoração, elas fazem juntos os primeiros testes ou configuram um CI ou coisas desse tipo. Nessa fase você vai precisar ser o coach, com pouquinhas aparições do controlador, porque às vezes ainda vai precisar. A última fase do time, eu chamo que é a fase do autogerenciável, que é o sonho. Para você ter uma ideia se realmente o time está autogerenciável, faz o seguinte teste. Pega 3 dias de folga daquele banco de horas lá que você tem, desliga o laptop, desliga o celular, não olha nada disso. No dia que você voltar para a empresa, vai ter alguma coisa te esperando para andar ou não? Se tiver alguma coisa te esperando, talvez não seja tão autogerenciável assim. O facilitador tem que garantir que o time vai continuar rodando como ele está, nesse modo mais autogerido, e ficar de olho para as pequenas oscilações que vão acontecer para vocês não mudarem de fase
e para manter esse ambiente saudável. Essa é uma das fases mais divertidas do time, porque ela tem muita experimentação. O seu time já sabe resolver os problemas, então você pode tentar técnicas e coisas novas. O lado chato é que os times passam pouco tempo nessa fase, no mundo real, ou pelo menos nos cenários que eu já vi até agora, ou tem times que nunca chegam. E não quer dizer que isso é um grande problema. A gente tem que mirar para chegar lá. Tem coisas que fazem seu time saírem da zona da autogestão muito rápido. Por exemplo, urgências de última hora, rotatividade, trocando desenvolvedor de equipe com equipe, a maturidade do time mesmo, ela pode ir mudando, pessoas têm problemas, pessoas não têm, as coisas acontecem. A cultura da empresa pode mudar, pode chegar uma diretoria nova e botar o time numa situação que ele não esperava, ou ter novas regras e o time não sabe se adaptar com elas. Como é que o time navega entre essas fases? Se você é uma pessoa de mais dados e queria acompanhar dessa forma, eu diria que tem 2 indicadores para você acompanhar como é que está a sua equipe. O primeiro é o conhecimento técnico do time e a capacidade deles de resolver os próprios problemas. E o segundo vai de encontro com o que a gente falou antes, que é a quantidade de tempo livre que o seu time tem. E o que reduz o primeiro indicador, por exemplo? Quando a gente tem novas pessoas no time e essas novas pessoas não têm as mesmas skills técnicas ou de liderança, né? Porque também você pode estar trocando o próprio tech lead. O que atrapalha o segundo, que é o tempo livre? Novos requisitos completamente imprevistos, ou quando alguma autoridade da empresa, o famoso top-down, escolhe outras prioridades ou outros objetivos para o seu time. Você não estava esperando por isso, tchau, tempo livre, você tem que executar. Mas, a parte talvez que seja mais importante de pensar é, o time vai navegar entre todas essas fases, talvez durante um trimestre, de um para o outro ele mude, talvez seja de uma sprint para outra. Em casos mais radicais, o time vai passar por mais de uma fase no mesmo dia. Então eu acho que a grande característica que você como líder quer ter é observar o time, saber como ele está lidando com os problemas atuais, escolher um modo de agir e agir. Não vai ser um tipo de liderança que vai resolver todos os problemas e não vai ser saindo da frente do time e que vai dar tudo certo porque eles sabem o que vão fazer, ao menos que eles sejam autogeridos. Mas agora eu quero saber o que você acha disso. Você acha que o time passa por fases diferentes dessas que eu falei? Ou você acha que existem tipos de lideranças completamente diferentes dessas que eu demonstrei? Ou você só concorda mesmo? Me fala o que você acha, porque eu também quero aprender com outros líderes. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo sobre esse aspecto de liderança ou de situações difíceis de lidar, sei lá, Buzz Factor, só uma pessoa sabe alguma coisa da minha equipe, me manda que eu tento trazer alguma coisa sobre o assunto. Até o próximo vídeo!